A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja onde vocês são inscritos nestes canais. Simão da Silva Santo Simão, este canal, Simão da Silva Santo Simão. Iremos começar o culto nesta madrugada 13/2 de 2026, sexta-feira. 13/2 de 2026, sexta-feira, fevereiro 0013. Vamos lá, né? Atos capítulo 5. Mais um certo varão chamado Anania, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Anania: por que encheu Satanás em teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Jeová. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, expirou, entrando os mancebos, acharam na morte e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Está vendo? A igreja existia, está vendo? Agora fala no versículo 11: assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. A igreja existia. Estou falando igreja verdadeira igual essa aqui, que fala a verdade, e que vive a verdade, e que não muda a verdade, mas sim conserva a verdade. Continuando o versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Viu lá, a inveja existia há milhares de anos, tá vendo? E lançaram a mão dos apóstolos, puseram na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor, Jeová, abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele convocaram um conselho a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas, que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos demonstremos nós expressamente que não
ensinasse nesse nome. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Jeová do que aos homens. O Jeová de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Jeová com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Está vendo lá? Jesus Cristo, ele é príncipe e salvador, rei, príncipe e salvador. Aleluia. E filho também. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Jeová deu àqueles que lhe obedecem. Olha lá, o Espírito Santo é só para quem obedece, está vendo? O Espírito Santo não é para todos, é só para quem obedece a palavra. Continuando, e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamando Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões elitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, a esse ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se de Judá o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará. Mas se a de Jeová, não poderei desfazê-lo para que não aconteça, seja também achado combatendo contra Jeová. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronto pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo ou nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Está vendo, meus irmãos, meus amigos? Todos os dias estavam na onde? No templo e nas casas, mas para ensinar a palavra, igual aqui ensina a palavra. Mas aqui não esquece de adorar dentro da igreja, não. Aqui nunca esquece de ensinar dentro da igreja. Aqui nunca esquece de louvar dentro da igreja. Aqui nunca esquece de adorar dentro da igreja. Aqui nunca esquece de orar aqui na igreja, fazer oração aqui na igreja. Aqui nunca esquece de andar na santidade dentro da igreja. Aqui nunca esquece de jejuar dentro da igreja. Aleluia. Por isso que a sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, em baixo São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil, todos os dias é abençoado por causa disso. Porque quem obedece é a palavra. É a palavra. A palavra é que importa. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto em Atos capítulo 5, nessa madrugada. Esse culto completo, abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes dessa obra e todos que estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.